Então, bom dia a todas as pessoas aqui presentes no domingo de manhã para a nossa segunda jornada clínica e pesquisa sobre o bebê do Instituto Langage. Para nós, grupo aqui de Clínica de Bebês do Instituto Langage, é um prazer contar com a presença de tantas pessoas num domingo de manhã. Nós tivemos mais de 300 inscritos para 9 horas da manhã do domingo. Acho que o tema bebê realmente está na cena, né? As pessoas realmente têm se interessado, e isso, para mim, é muito importante, que a gente queira cada vez mais entender, né, esse bebê que está na nossa frente, seja no consultório, né, na clínica, na instituição, na creche, na educação, então, em casa, que esse bebê possa ganhar um novo olhar. Então, é dessa forma que nós organizamos a jornada. Ela é fruto dos trabalhos produzidos pelo grupo. Nós temos o Instituto Langage tem uma formação permanente em psicanálise, e nós trabalhamos em grupos de trabalhos distintos por tema, e um grupo de trabalho do Instituto Langage diz respeito à clínica de bebês e seus cuidadores. Então, os trabalhos que nós vamos ter a oportunidade de assistir aqui hoje pela manhã, eles foram produzidos dentro deste grupo de trabalho, exceto 2 que foram produzidos em um grupo de estudos, né? Eu coordeno alguns grupos de estudos e tem 2 trabalhos que foram, então, produzidos dentro deste contexto. Já agradeço a todas as pessoas que produziram o material que a gente vai ver hoje, agradeço a todos aqueles que aceitaram o nosso convite para coordenar. Vocês vão ver que nós temos coordenadores para cada mesa, de forma bem transdisciplinar. Essa é sempre a proposta do Instituto Langage, a gente poder fazer um diálogo entre a psicanálise e outras áreas do conhecimento. Não sei se eu esqueci alguma coisa, Andréa. Andréa Lauerman, que coordena a clínica. Bom dia. Não, é um prazer estar aqui, então, com todos e todas. Esses trabalhos, como a Erika se referiu, eles são feitos a partir da experiência clínica que nós temos na clínica de bebês e seus cuidadores. A clínica, ela funciona presencialmente em São Paulo e em outras localidades do Brasil também, porque os nossos psicanalistas são todos participantes da formação permanente do Instituto, de alguns grupos de trabalho e estudo sobre o bebês, com coordenação da Erika Parlato. E, além dos atendimentos presenciais, nós também oferecemos os atendimentos online, né, que foi uma possibilidade que a pandemia nos trouxe, e desde então nós estamos com ótimos resultados, né, com bebês e crianças pequenas, e isso tem proporcionado que a clínica possa chegar a lugares distantes, com pouca acessibilidade a um atendimento de qualidade como a gente oferece. Então, são todos convidados a visitar nosso site, lá tem todas as informações. Também temos a clínica de adultos, né? Mas hoje estamos aqui com foco nos bebês. Então, bom dia. E agora, então, eu vou convidar a Erika para fazer a conferência de abertura. Muito obrigada, Andréa. Então, nós vamos aí para não nos perdermos no tempo, que nós vamos tentar manter exatamente aquele programa e horário que vocês têm disponível no grupo do WhatsApp. Então, vou dar início aqui a uma fala em torno da interface entre ciência e clínica, fazer clínica com a ciência e fazer ciência com a clínica. É essa perspectiva que eu quero trabalhar aqui com vocês. Então, eu começo dizendo, meu suporte aqui decidiu mexer. Vamos lá. Ciência e psicanálise compõem um falso paradoxo. Desde os princípios, a psicanálise construiu um campo de conhecimento amparado em um modelo científico e buscou fazer valer suas descobertas junto àqueles que produziam ciência em outros campos. Se ela, aos poucos, foi se destacando como disciplina autônoma, isso não a faz menos e tampouco mais que as outras. Ela se diferenciou e construiu um lugar de produção de conhecimento que favoreceu a construção e a consolidação de uma prática clínica que se faz presente em diversos países.
As críticas sobre a cientificidade da psicanálise foram marcadas pela intolerância e o dogmatismo de alguns epistemólogos que se apressaram em analisá-la por padrões não condizentes com a sua estrutura e funcionamento, exigindo que ela cumprisse com os critérios que não lhe eram pertinentes. Assim, vimos alguns negarem o título de ciência à psicanálise porque ela não seria objetiva, e entre aspas. Outros tentam reconquistá-lo invocando o exemplo da mecânica quântica. Alguns, como Popper, invocaram o critério de não refutação. Outros usaram contra esse argumento a noção de paradigma de como. Infelizmente, diversos psicanalistas aderiram a estas críticas e passaram a promover uma ideia de que a psicanálise seria uma prática e até mesmo uma arte. Esta concepção favoreceu a criação de diversos espaços de formação que se voltaram para uma transmissão de um conhecimento que estava pronto para ser utilizado e que não podia ser ele mesmo investigado. Se ela, a psicanálise, não é uma ciência, não há por que se certificar se seus fundamentos e conceitos são pertinentes e se eles podem ser transformados em virtude de descobertas por disciplinas fronteiriças, e mesmo disciplinas que se ocupam de parte do mesmo objeto. A psicanálise tornou-se refém de uma tese, externa a ela mesma, que dizia que ela não produzia ciência e passou a cumprir um programa que lhe retirava o status de ciência. As razões para essa tomada de decisão são várias. Não pretendo me estender aqui, mas ela certamente orientou a política científica da psicanálise. Minha posição é radicalmente contrária a todo discurso não científico produzido em qualquer campo que envolva de forma direta uma prática que lide com seres humanos. Práticas charlatãs estão espalhadas por todos os lados. A psicanálise certamente não é uma delas. O que nos distingue é o fato de estarmos construindo de forma consistente uma teoria e uma clínica que se apoia em trabalhos que nos oferecem pontos sólidos para construir conhecimentos científicos. Ou seja, nos baseamos em descobertas científicas que são produzidas com o rigor e a metodologia necessária e disponível no momento para verificar a validade ou não de uma hipótese. Essa orientação de trabalho está presente desde os primeiros escritos psicanalíticos. A diferença importante e fundamental para o que devemos fazer hoje deve estar orientada para as bases que fundamentavam as produções científicas da psicanálise nos seus primórdios e até bem recentemente. Ou seja, não é porque um conceito foi construído sobre um dado científico que ele continuará válido, mesmo após estes dados terem sido revogados pela disciplina científica que o construiu. Ou mesmo que algumas boas construções psicanalíticas tenham sido erigidas sob a orientação de uma disciplina que oferecia bases importantes, por não haver uma outra que pudesse ser mais específica e precisa, como é o caso da etologia, que continua produzindo conhecimentos, mas que não pode mais servir de modelo para pensarmos o humano, como fez Lacan na construção do seu estádio do espelho. Eu mesma venho trabalhando com outros pesquisadores para uma releitura a partir de experimentos que nos farão reinterpretar e substituir de forma mais segura aquilo que Lacan fez, com base na etologia e na psicologia de Vallon. Assim, nosso cuidado deve ser enorme para com o que nomeamos como ciência. Ser científico em um tempo não assegura que permanecerá sendo para sempre. A história da ciência está repleta de exemplos dessa natureza. A psicanálise não está fora desta verdade. O tempo e as descobertas e transformações técnicas metodológicas alteram e tornam mais precisos o que sabemos sobre o objeto que estudamos. Não podemos, no plano do trabalho científico, retomar ideias que há muito foram superadas ao título de valorizar o conhecimento produzido pela psicanálise. Como exemplo, recentemente, Sabine Spyhem, que durante muito tempo figurava como analisanda e amante do Jung, ganhou na França e no Brasil um destaque que é valioso no plano historiográfico.
que mostra o lado machista presente nas associações e mesmo na teoria psicanalítica. É urgente rever isso. Ela pode ser vista como a Camille Claudel da psicanálise. E, para isso, ela é uma peça importante. Sua história é um exemplo do que não pode mais acontecer dentro do nosso campo. O vigor das suas ideias na época foi importante, mas deslocadas para os dias de hoje, são apenas parte da história. Sua tese do porquê as crianças falam mamá foram e muito ultrapassadas por Roman Jakobson no seu trabalho Why Papa and Mama. E isso foi produzido, Jakobson publicou em 1959. E já há novas versões mais precisas ainda sobre essas teses do Jakobson. Um psicanalista não pode oferecer ao público uma concepção que, aos olhares de hoje, simplista, e que nos coloca no diálogo com as outras ciências como ignorantes do que se passou nos últimos 70 anos de produção científica no campo da fonética e fonologia, por exemplo. Nosso trabalho no plano científico precisa ser essencialmente voltado para a verificação do nosso saber à luz do que se sabe hoje, nos campos que nos ofereceram e ainda oferecem preciosos conhecimentos sobre o humano e também para as disciplinas científicas que não existiam nos tempos em que a psicanálise foi concebida, seja com Freud, seja com Lacan. O que eles não tinham acesso e por isso não podiam saber, não é um problema para eles e para o que eles construíram, mas torna-se um problema para a psicanálise se não revermos e revigorarmos o que eles produziram com o que sabemos hoje e com o que podemos fazer hoje com os recursos técnicos e metodológicos que dispomos. Vou me deter no trabalho com bebês, que ainda hoje soa em muitos lugares em que sou convidada como uma novidade e mesmo uma surpresa. Mesmo que esta clínica já tenha uma história de mais de 30 anos. Os porquês dela não ser difundida nas formações psicanalíticas e nas universidades merecem um estudo historiográfico a ser realizado. Esta clínica só pode ser realizada a partir do que sabemos hoje sobre o bebê. Toda tentativa de restringi-la aos conceitos psicanalíticos construídos a partir da clínica de adultos é, no mínimo, uma desconsideração com a ciência. E somos rápidos a apontar o dedo para os negacionistas da ciência em outros campos, e sobretudo com os bebês. Recentemente me provocaram perguntando se não seria um luxo ou prazer pensar em fazer ciência ou mesmo se orientar pela ciência no campo da clínica psicanalítica. Esta é uma questão que não deveria nem mesmo ser posta, mas como foi, merece-se uma resposta. Ou seja, não há trabalho clínico responsável com bebês em nenhum campo que não deva ser amparado pelo conhecimento científico. O clínico pode se abster de fazer ciência e dedicar-se ao trabalho analítico ou terapêutico, mas o seu trabalho deve estar apoiado em uma teoria que esteja sustentada no que sabemos hoje sobre os bebês. Os saberes dos bebês, que hoje temos acesso por meio de inúmeras pesquisas, alteram radicalmente a forma como fazemos nossa clínica. A principal delas é que hoje o tomamos como um interlocutor. Devemos falar com ele e, sobretudo, escutá-lo. O tempo em que se dizia que os bebês não possuíam linguagem e não falavam deve ficar para trás, pois sua expressividade e interpretação do que acontece no seu entorno é apuradíssima e precisa e preciosa para o analista. Como sabemos disso? Diversas pesquisas mostram a grande capacidade interpretativa que os bebês possuem para resolver solicitações que lhes são propostas por meio de imagens e sons os mais diversos. Como não sabíamos disso, nos dirigíamos quase que exclusivamente aos cuidadores que lhe traziam ao consultório e falava-se sobre ele. Por vezes, uma ou outra fala lhe era dirigida, mas sem a expectativa que ele pudesse responder. Suas respostas caíam no vazio. Eram tomadas como ruídos ou sons sem sentido. Um regozijo vocal, expressão de uma satisfação ou gozo frente a uma atenção ou carinho que lhe era oferecido. Fazer clínica hoje pressupõe
de partida, reconhecer o que os pesquisadores e a ciência hoje já sabem, que os bebês possuem uma linguagem multimodal complexa, dotada de significantes que expressam seus interesses, suas insatisfações e suas interpretações do que está acontecendo. E que o fato de não fazer uso da língua, como faz uma criança de 3 ou 4 anos, não diminui em nada a sua capacidade de expressão. E que durante esse tempo, que antecede o uso formal da língua, ela está estudando e construindo hipóteses estatísticas fonéticas e fonológicas sobre os sons que compõem a língua, que está construindo, e uma análise sobre a funcionalidade dos significantes linguísticos desta língua, como nos mostra inúmeros trabalhos de Stanislas Dehaene, para citar apenas um entre tantos pesquisadores sobre este tema. Venho desenvolvendo há alguns anos um trabalho de pesquisa científica motivado por inquietações que surgem no trabalho analítico e que impulsionam trabalhos que são realizados por pesquisadores em teses de doutoramento que oriento no Brasil e na França, que nestes últimos anos têm se revelado extremamente profícuo, não somente para a pesquisa, mas também para a clínica. Como segundo aporte para essa conferência, vou apresentar o que estamos fazendo com sessões analíticas filmadas. Elas nos permitem pesquisar diversas condições interativas e produtivas dos bebês e seus interlocutores, sejam eles os cuidadores ou os analistas. Mas procuramos, dentro deste grupo, também analisar a eficacidade da psicanálise em termos científicos, numa linguagem que permita a qualquer pesquisador verificar os processos e procedimentos, bem como a forma como os bebês lidam com a clínica psicanalítica. Assim, temos realizado, com uma amostra brasileira e uma amostra francesa, uma pesquisa que mostra como a psicanálise produz efeitos nos seus analisantes bebês. Por meio de um trabalho meticuloso, que concebeu uma metodologia precisa, realizamos microanálise com o uso de um software, o Elan. As reações e expressões que os bebês produzem em uma sessão analítica a partir da interpretação do analista, seja ela dirigida a ele ou aos seus cuidadores, e também dos seus interlocutores presentes na sessão. Essa análise fina tem nos mostrado o quanto o bebê se expressa por meio da linguagem e o quanto ele vai, a cada sessão, transformando a forma que ele lida com aquilo que lhe foi imputado como sendo um problema, e o quanto e como ele faz estas construções a partir das interpretações que ele realiza sobre as intervenções vindas do outro, seja o analista ou o seu cuidador. Esta pesquisa tem um duplo efeito sobre a teoria e a clínica. Ela permite formalizar de maneira cada vez mais precisa o que antes dependia da intuição ou do feeling do analista. E, ao mesmo tempo, nos mostra de uma forma técnica o que fazemos, nos permite também rever e transformar nossa forma de fazer análise. Não são poucas as vezes que percebemos, via análise dos vídeos, expressões do analista que não deveriam ser produzidas, mas que haviam passado despercebido por ele, mas não pelo bebê. Sabemos cada vez mais que a linguagem multimodal não é somente uma forma complexa de expressão, mas também uma elaborada forma de análise interpretativa daquilo que está sendo dirigido ao bebê de forma intencional e não intencional pelo outro. Fazer ciência, então, nessa perspectiva, é uma necessidade incontornável para todo campo que deseja permanecer vivo e reconhecido. Caso não o faça, ele corre o risco de figurar somente nos anais da história. Cabe-nos, então, a partir da clínica e da pesquisa científica, fazer psicanálise e não somente reproduzi-la. Essa é a abertura dessa jornada que vai justamente nos mostrar nessa manhã, durante toda a manhã, trabalhos nessa perspectiva de produção clínica a partir dos conhecimentos científicos. Muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero que nós tenhamos um bom momento aqui durante a apresentação dos trabalhos. Muito obrigada. Andréa?
Obrigada, Érica. Bom, vamos então iniciar os nossos trabalhos desta manhã. Vou pedir novamente, né? Já escrevi aqui no chat que sempre que possível vamos manter as nossas câmeras abertas para que a gente possa se olhar e também os microfones fechados. E à medida que a mesa for acontecendo, o coordenador da mesa vai nos instruir o momento das questões. Então, para essa primeira mesa, eu quero chamar a doutora Gláucia Galvão, neonatologista de Belo Horizonte, que está sempre conosco. Mais uma vez, um prazer, Gláucia Galvão aqui conosco. Prazer é meu, André. Bom, a primeira mesa nossa, nós vamos fazer uma comparação. É uma mesa muito importante, são dois trabalhos que nos remetem aos dias atuais. Gláucia, acho que eu vou te interromper um pouquinho. Acho que é melhor, Mariana, a gente parar a gravação e gravar de novo, porque nós vamos depois deixar disponível no YouTube, assim